E aí, povo, segunda parte aí, meu? Estão animados? Eu sei que vocês estão. A gente está aqui na imersão dos estudos trabalhistas e vai ser bom. Vai ser um negócio legal, vocês vão curtindo. Teremos novidades boas, N9. Vamos continuar, né? Mas eu não sei detalhar que for que é. Nunca, pelo amor de Deus, gente, não marca nós, não quer. Eu detesto aquilo lá que coloca. Ah, foguete não dá ré. Aí o sujeito coloca lá. E depois vão falar que triste. Não, não vou falar nada. Não. Outro dia alguém colocou no meu Instagram lá, né? No meu não, no Stories, né? Depois vão falar que foi só coisa pra mim. Não vou falar nada, não. Relaxa, irmão. Fica sossegado. Gente, quem é bom, e vocês são bons. Só de barulho, não. Aliás, eu sempre falo o seguinte: a inveja, a felicidade, ela tem só no leve. Cuidado, pessoal. A gente conta as coisas, às vezes. Eu tenho aprendido isso, às vezes, tomando porrada. Eu confesso a vocês, eu sou meio ansioso. Acontece uma coisa, tá para acontecer, eu abro a boca e vira e mexe da merda. Então eu sempre falo a vocês, tomem cuidado aí com o que falam. Galera, continuando, a gente estava falando da sucessão empresarial. Eu vou deixar esse segundo bloco para falar um pouco dos casos especiais de sucessão, né? Só para vocês verem, eu deixei aqui no slide 4, deixa eu só aqui, ó, o cara está aqui no 4, mas depois aquele esquema, vocês dão uma lidinha, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro ponto, alienação de um estabelecimento. Senhores, a doutrina, não só a doutrina, tá? A própria jurisprudência admite sucessão, mesmo quando há alienação de apenas de um dos estabelecimentos da empresa. Isso acontece, imagina que você tem, sei lá, vários estabelecimentos de sua empresa, você vendeu um deles. Há uma sucessão empresarial, porque às vezes você vendeu uma parte da empresa e se fala, mas tem grupo. Não, você não vai conseguir montar essa questão do grupo econômico. Então aqui há essa sucessão, tá bem? Filiais. A filial acontece muito, inclusive basta você olhar, algumas empresas, elas vendem aí e tem franquias. O cara vende a franquia. O fato de você, sei lá, ter comprado uma empresa, sei lá, Cacau Show, significa que a Cacau Show é dona. Há uma sucessão empresarial, tá bem? Então isso, e aqui acontece muito, porque às vezes o sujeito quer processar tudo, não. Um exemplo claro disso aqui de franquia, todo mundo aqui provavelmente já comeu no McDonald's. E vocês sabiam que o McDonald's, na operação brasileira, ela tem vou falar que são dois tipos de McDonald's. Nossa, tem o próprio McDonald's e os franqueados do McDonald's. Nossa, mas como é que você sabe disso? Senhores, olhem sempre a partir de agora e você vai ter essa curiosidade, eu tenho certeza. Quando você for comprar um Mac, olhem a nota fiscal. Se na nota fiscal aparecer lá Arcos Dourados, Sociedade Anônima, estamos falando do próprio McDonald's, tá bem? Agora, eu cito uma daqui perto de onde eu moro, que foi uma das primeiras franquias, o cara tá trilhardário, ele chama limitada, é uma sociedade limitada. Ele paga os royalties ao McDonald's, mas ele é uma franquia. E assim, se ele vende aquilo para mim, por exemplo, seria um sonho, eu estaria rico, eu sou o sucessor dele, não é o McDonald's. Se cair do jeito que eu sou, já quebro, né? E as pessoas vão para cima do Mac. Não. Até porque, muito provavelmente, o McDonald's já vai estar indo para cima de mim. Porque você não deixa de pagar funcionário, você deixa talvez de pagar a taxa de royalties. Né? Então é complicado isso. Tranquilos, esse é o primeiro ponto aí que eu queria para vocês. Outra coisa importante, numa concessão de serviço público, isso também acontece bastante. Porque várias parcerias, várias situações, o Estado, o município, eles dão concessão de serviços públicos. Aqui, por exemplo, o ônibus concede a uma empresa. Há uma licitação, toda aquela parte do direito administrativo que vocês já conhecem, mas em algumas hipóteses é admitida a sucessão, mesmo não tendo o sucessor recebido o negócio diretamente do sucedido. Isso acontece da seguinte forma. Acho que eu falei até no bloco passado da empresa de ônibus, né? Ela recebe
a frota, tudo, senhores, ele recebe do Estado. Mas, a depender do caso concreto, estamos falando de uma sucessão, ainda que em concessão do serviço público. Aí, uma vez, eu lembro que eu estava numa sala de aula, o cara falou para mim, professor, mas tem fundamento. Senhores, o Instituto da Sucessão de Empresas, eu sempre falo que ela se baseia no princípio da continuidade. Voltem lá para o primeiro encontro, lá para trás, primeiros dias que vocês me viram, que a gente fala na continuidade da relação de emprego, falei da súmula 212 do ST. O empregador é a empresa e não os titulares. O que significa que a vinculação jurídica do empregado é com a empresa e não com os proprietários. Ele tem um vínculo com você, fulano de tal. Tem um vínculo com a empresa, a sociedade anônima. Interessa quem é o dono. Tá bem? Agora, o próximo é bem polêmico, senhores. O próximo tem decisão para todos os lados que você imagina. Vou falar um pouco do meu pensamento, meu entendimento. Talvez vocês tenham algo parecido ou não. Sucessão de cartórios extrajudiciais. Aliás, eu sempre falo o seguinte, às vezes o aluno entra na faculdade, ele fala, pô, professor, quero ficar milionário com o concurso público, né, rico, vou prestar para juiz e para promotor. A minha resposta para ele é a seguinte, querido, como juiz, eu tenho alguns amigos que são, né, inclusive alguns darão curso na Inove, mas qual que é o que eu aprendi com eles nesses anos aí de estrada? O juiz não é pago para ser milionário, senhores. O juiz é pago para ter uma vida confortável. E juízes me relatam o seguinte, podem ver que sempre dá merda. Se você tem um juiz que está andando de Porsche, BMW, Ferrari e várias casas, tem coisa muito errada por trás. O juiz tem condição de ter uma vida bem confortável, tranquila, ele recebe para isso, mas não para ser rico e milionário. Por que eu cheguei nesse assunto? Porque se você quer ficar bem aí em grana no concurso público, eu indicaria que vocês estudassem para cartório, né? Eu tive um grande amigo aí, ele é tabelião estudou com nós, né? Lá em Teixeira de Freitas, Bahia. Eu lembro que na pandemia a gente estava fazendo um bate-papo normal, só para vocês ficarem junto comigo. Ele falou, pô, não, aqui também deu uma diminuída, tá? Eu estou tirando em torno de 100 mil por mês só. Eu fiquei olhando, que dá para viver, conta 1 milhão e 200 por ano, que dá para ganhar uma graninha. Eu falei, não, Pedro, mas em época normal, sem pandemia, você põe vezes 3, de 280 a 300 conto. Um bom dinheiro, né? E outra coisa, na questão do cartório, hoje, gente, não tem mais o que a gente chamava de nepotismo, né? Porque antigamente era muito complicado. O cartório se passava de pai para filho, de mãe para filho, filha, outro da família assumia, isso acabou, né? Então, a partir do momento que o tabelião falece, entra ali um tabelião de forma provisória, abre-se concurso, um novo assume. E aqui vem a polêmica da sucessão. Porque, senhores, o novo titular do cartório, ele é sucessor dos que ali trabalham? Porque se você parar para pensar no cartório, tem gente pra caramba ali trabalhando, né? Você tem ali escrevente, tabelião, você tem um monte de gente ali trabalhando. Em São Paulo, você vai em cartório com 40 pessoas, 100 pessoas, cartórios gigantescos. Então, a pergunta é, há uma sucessão de empregadores no caso de cartório? Tanto na jurisprudência quanto na própria doutrina você vai encontrar uma polêmica. Eu entendo que a aprovação num concurso público de provas e títulos para titular de cartório não pode induzir a conclusão de que um negócio está sendo transferido de um titular para o outro. Eu entendo, e aqui eu sou posição contrária, tá? Minoritária perto do TST, mas eu, Pedro, entendo que não há sucessão empresarial. Até porque quando você assume o cartório, o que eu acho que deve ser feito? Deve-se conversar com o novo tabelionato. Olha,
Ali estão os camaradas que trabalham aqui, sei lá, 15, 20 anos. Porque, em tese, o cartório o tabelionato que faleceu, o substituto provisório, ele vai fazendo tudo, ele vai arredondando tudo para que, se for o caso, acerte as contas. O cartório, na grande maioria das vezes, ele é rentável. Então, o que eu entendo? Que deveria ser oferecida essa mão de obra ao novo tabelião. Caso ele opte por ficar, e geralmente vai ficar, senhores. Eu sempre falo isso, o tabelião ele vai acabar ficando com a turma dele. Os caras já estão ali no dia a dia, sabem mexer, fazem um bom arroz e feijão. Por que você vai trocar, cara? Salvo coisas pontuais, mas não acredito que haveria uma troca em massa, né? E aí, mas se o cartório, o novo tabelionato, entendo que não quero ficar com vocês, o pessoal do cartório, ok. O antigo faz a conta, fecha a casa, tudo certo. Agora, se eu quero ficar, entendo perfeitamente por uma sucessão empresarial. Então tomem cuidado com esse aspecto, porque a jurisprudência majoritária do TST, ela entende que há uma sucessão empresarial. Tem decisões contrárias? Temos. Mas majoritariamente o TST entende aí que há uma sucessão empresarial. Tranquilos? Outro contrato especial, aí eu estou quase derrubando um livro aqui atrás, eu sempre falo do contrato de arrendamento, né? Porque às vezes também você arrenda um estabelecimento, né? Eu falo que não é um contrato de compra e venda, mas eu entendo, primeiro que a gente tem que entender que às vezes um contrato de arrendamento ele vem para fraudar uma sucessão empresarial, né? Mascarar uma compra e venda. Você faz um arrendamento de fachada. Já vi muito isso acontecer, queridos. Então tome muito cuidado com o aspecto do contrato de arrendamento. Mas eu entendo que, embora não seja, ainda que seja um tradicional, pode ser configurada assim a sucessão empresarial. Porque, em tese, gente, quando eu arrendo de vocês uma empresa, eu estou pagando lá um percentual, mas quem toca a empresa? O cara que arrendou. Você que arrendou a empresa para mim, você não está mais metendo o bedelho, eu estou te pagando para isso. Ao final, eu posso optar em ficar com o estabelecimento, devolver, enfim. Por isso que eu falo que às vezes tem que ver se não está mascarando um contrato de compra e venda. Mas, senhores, esses aí são os casos de sucessão empresarial. Antes da gente entrar na questão do poder diretivo, a gente já está indo bem perto do segundo bloco final. Essa parte de sucessão é um pouco mais curta, é mais tranquila, mas como eu falei a vocês, eu vou deixar tudo bem amarradinho. Então eu prefiro, ainda que seja, até porque acho que um bloco um pouco mais curto deixa vocês menos cansados, né? Às vezes você está fazendo uma maratona, tipo o Netflix, e está vesgo. Então eu tento colocar de uma forma aí mais simples e rápida para vocês. E espero que estejam entendendo. Mas eu quero falar rapidamente do consórcio de empregadores rurais. Também vou falar um pouco de consórcio de empresas. Mas nesse primeiro momento eu falo dos empregadores rurais, deixo vocês tomarem um cafezinho, um suco, uma água, uma vodka. Não, vodka não, porque aí você não vai aguentar voltar. E aí a gente termina com o consórcio de empregadores urbanos, de empresas, na verdade, para falar de trust, cartel, e a gente encerra com o poder diretivo e eu dou uns toques de terceirização antes de entrar na matéria propriamente dita, tá bem? Senhores, quando eu falo de consórcio de empregadores rurais, a lei entende sobre a possibilidade de utilização de consórcio de empregadores. Durante um bom período, no meio rural, gente, houve uma contratação. Lembra que eu falei de cooperados? Gente, o cooperado era um negócio sensacional de ruim, tá? Porque quando parece que é um negócio bom, né? Por um bom período, houve no meio rural contratação fraudulenta de trabalhadores por meio de falsas cooperativas de trabalho. O que o empresariado falava? Que não havia trabalho para o empregado durante todo o ano civil. Porque vocês sabem que a questão do rural tem aquela entre safra, são prazos aí, cultivos no meio da temporada. Então eles batiam na questão da sazonalidade das culturas no meio rural, né?
Senhores, para mim isso era balela, porque eu acabei de falar de safra e a própria lei do rural, senhores, ela permitia a contratação, ela permitia não, ela permite a contratação de trabalhadores por meio de um contrato de safra, que a gente chama de contrato a termo. Está no artigo 14 da Lei do Rural, para quem não lembra, é a 5889 de 73. Então, primeiro ponto, que é um consórcio sobre o cooperado, não, isso para mim é muito frágil. Mas, senhores, eu sempre falo que é importante uma, uma busca aí incansável, né, para que seja pacificado as relações de trabalho, seja na área rural, seja na área urbana, né? E eu sempre falo que, pensando, o próprio legislador, aí, o MPT, o Ministério do Trabalho, não foi nem o Ministério Público, foi o MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego, porque qual que é a preocupação? O Ministério do Trabalho e Emprego ele quer que as pessoas produzam, que os produtores ganhem dinheiro, mas que os trabalhadores permaneçam trabalhando, né? Então teve uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que essa portaria ela é denominada de consórcio de empregadores rurais. Senhores, tomem muito cuidado, porque você não, seu cliente, porque provavelmente você já é advogado, seu cliente é empregador rural, empreendedor, aí se ele pensa em alguma situação, algum ponto específico, ele deve olhar essa portaria, depois eu vou mandar a vocês também a portaria, para quem tem essa curiosidade, vai ter que fazer uma análise total na portaria. Se você tiver adequado, você pode tentar fazer um consórcio. Tranquilo, senão vai dar fraude aquilo tudo que a gente já conhece. Mas veja, para mim, o MTE tentou aí trazer a fofa, mas bate com luva de pelica. Ele faz alguns esquemas aí meio dele. Não vou falar que é fraudulento, porque jamais é um órgão muito competente, muito sério. Tranquilos. Senhores, pós intervalo a gente volta, eu vou falar um pouquinho desse consórcio de empresas urbanas, coisa rápida também, para que eu quero falar de trouxa, de cartel, mas como já falta 1 minuto e meio, não adianta eu querer falar, você marca o rei, e a gente vai encerrar com o poder diretivo do empregador. Acabando isso, vocês estão livres aí para curtir a night, o dia, a madrugada, amanhã, o que vocês estiverem fazendo, tranquilos? Então, espero vocês na abertura do terceiro bloco. Estamos juntos. E, senhores, juízo. Eu estou de olho em vocês. Tá bem? Marquem aí nós. E, gente, como eu falei, tem dúvida, ficou alguma coisa meio fora do esquadro. Quem já me conhece sabe, meu Deus, parece aqueles políticos que me conhecem, não. Mas quem já teve aula comigo, quem já teve interação comigo na rede, sabe que eu respondo. Então não tenha vergonha de me perguntar. E eu aguardo vocês para o último bloco. Valeu!